Vida Pública. Bem-vindos à Vida Pública. Realizado pela Fundação Baldino do Amaral, TV Jornal Cruzeiro do Sul e TV Com, este é um espaço democrático de reflexão e troca de ideias sobre os assuntos que, mesmo sem que se perceba, influenciam a vida de cada pessoa. Nossos projetos de vida, nossas esperanças, tudo aquilo que sonhamos para nós, para a nossa cidade e nosso país passa pela esfera da vida pública. Espaço aberto à pluralidade, Vida Pública é um debate permanente sobre a realidade que nos cerca, para o qual estão convidados você, telespectador, e aqui, em nosso estúdio, todos os que têm alguma coisa importante a dizer. E a palavra hoje está com o vereador em Sorocaba pelo Partido Republicano da Ordem Social, o PROS, Luiz Santos Pereira Filho. Nascido em Santa Inês, no Maranhão, em 4 de janeiro de 1956, Luiz Santos Pereira Filho é pedagogo formado pela Universidade Paulista, Unip, em 2008. Pastor por vocação, sem dirigir uma igreja específica, Luiz Santos é casado com Rosa Queiroz e pai de 3 filhas, Carolina, Marina e Ana Laura. É cofundador e foi presidente do Conselho de Pastores de Sorocaba por 3 gestões. Foi presidente da Federação das Entidades Assistenciais de Sorocaba, FEASO, no período de 1998 a 2000, e membro e presidente do Conselho Municipal de Assistência Social. Foi também conselheiro por 2 mandatos do Conselho Estadual de Assistência Social na capital e participou durante 12 anos do Conselho Municipal de Saúde, oportunidade em que apresentou, entre outras propostas, a criação do ônibus da mulher, o ônibus rosa. Foi eleito pela primeira vez em 2008 com 2.111 votos, sendo reeleito com 2.895 votos em 2012. Trabalha com projetos voltados para pessoas com deficiência física, idosos, população de rua e pessoas com dependência química. Fundou também um núcleo de apoio ao tratamento de dependentes químicos. Vereador, seja bem-vindo ao Vida Pública de hoje. Obrigado. Vereador, vamos começar o Vida Pública falando um pouco sobre essa sua experiência pessoal, sobre essa sua vida. O senhor que nasceu no Maranhão e depois veio para Sorocaba. Como que foi vir para Sorocaba? Como foi essa transição? Eu vim para... Na realidade, eu vim para São Paulo, primeiramente. Eu tive uma experiência muito difícil na minha vida, começando aí na adolescência, começo de juventude, tinha 14 anos. Foram 10 anos de muito sofrimento, muita dor, mudanças drásticas na minha vida. Inclusive, fiquei paralítico 1 ano, né, sem poder me movimentar, era carregado para lá e para cá. Perdi todo o movimento do braço direito, parte do movimento da mão esquerda. Mas quando saí dessa experiência, 10 anos depois, já aos 24 anos, ou seja, basicamente eu não tive toda essa experiência do final da adolescência e do início da juventude, eu me senti meio perdido e falei para minha mãe que gostaria de conhecer novos lugares. E assim eu vim para São Paulo, Rio e Brasília. E, por incrível que pareça, apesar da minha condição de deficiência física, de 9 irmãos, eu fui o primeiro a sair de casa. Vim morar em São Paulo já com muita dificuldade, né, dado a própria condição física. E de lá, em 93, eu vim para Sorocaba, onde estou até hoje, e fui honrado e agraciado com a oportunidade de estar nesta bela e maravilhosa cidade. Foi aqui, vereador, que você se casou? Não, eu me casei em São Paulo, né? Minha esposa é do Maranhão também. Ela veio para São Paulo e nos casamos, e daí em 89, depois viemos para Sorocaba, onde estamos até hoje. As filhas são sorocabanas? Tenho uma paulistana e 2 sorocabanas. Muito bem. Vereadora, você teve essa trajetória bastante sofrida na sua vida. Isso, de certa forma, o direcionou para um trabalho social? Certamente. A própria condição, não só a condição física, mas todo o contexto que envolve uma situação como essa, uma experiência como essa, difícil, dolorosa, ela termina criando essa condição de sensibilidade maior para as necessidades sociais
que te cercam. Então eu atribuo em grande parte essa minha experiência à minha visão mais focada para as necessidades sociais que a gente tenta atender na medida do possível. Como foi o desenvolvimento dessas ações em Sorocaba? Você é pastor. Como chegou a ser pastor e como que iniciou, então, esses trabalhos sociais? O pastorado, na verdade, eu recebi essa consagração para essa importantíssima missão, que é a minha vocação, né? E lá em São Paulo ainda. Eu estava em São Paulo quando fui consagrado ao pastorado. No entanto, nunca dirigi igreja específica. Já até ajudei em algumas, inclusive substituindo pastores que não tinham pastores em seus ministérios e tinham que viajar por um tempo. E fui convidado a substituí-los, fiz, mas nunca dirigi uma igreja específica. No entanto, essa vocação, obviamente, me leva a ser atraído para essas necessidades às quais já me referi, a questão do mendigo, a questão dos dependentes, a questão de pessoas em situações de maior vulnerabilidade social. A gente sempre termina se aproximando mais nesse aspecto. Já aqui em Sorocaba, quais foram as ações sociais que você desenvolveu? Viemos para Sorocaba em razão de um convite de um amigo para ajudarmos a estruturar uma entidade social. Depois fundamos a Associação Cristã de Assistência Plena, a ACAP, para atendimento específico para o morador de rua. Criamos uma metodologia que hoje ainda é inédita, que é a do Vale Cidadania, né, que é referência, inclusive, no trato social, por atender todas as necessidades daqueles que estão em situação de exclusão ou em situação de rua, e ajudamos em várias outras entidades com vocações similares. Você é de qual religião, vereador? Eu sou evangélico, faço parte da Assembleia de Deus, Igreja Evangélica Assembleia de Deus, e também contribuo, na medida do possível, com todas as demais que procuram nosso trabalho ou nosso apoio. Sobre essa questão do Vale Cidadania, que foi lançado em Sorocaba até por meio desta entidade, como está esta situação? Como está o Vale Cidadania hoje? Então, o Vale Cidadania, ele recebeu inclusive o Prêmio Ouro de Ação Social pelo ineditismo da ideia, né? Que realmente eu, modéstia à parte, pelo fato de ter criado a ideia e através do apoio de uma agência de comunicação, lançamos a ideia. Ele tem uma proposta que eu considero avançada no atendimento a pessoas em situação de rua, porque tira do contexto este elemento que, embora milenar, não auxilia essa pessoa, que é a esmola, né? E que muitas vezes cria confusão na cabeça do munícipe ou da pessoa que está doando esse benefício, que ele considera um benefício. Ele não entende que ele está simplesmente mantendo a pessoa naquela condição subhumana, mantendo a pessoa naquela condição da qual ele deveria ser retirado, né? Então, o Vale Cidadania, ele atende a entidade, atende a pessoa em situação de rua, atende o contribuinte, o doador, e, obviamente, melhora todas as condições de um atendimento de qualidade em relação a essa pessoa que precisa desse atendimento qualificado. Nós tivemos em Sorocaba um aumento sensível da população de rua. Hoje você percebe muito mais esses moradores em diversos pontos da cidade, naqueles em que eles frequentavam anteriormente. A que você atribui isso? Essa questão está sendo tratada de maneira adequada pelo poder público? Olha, essa situação anterior, nós trabalhamos muito na construção de uma rede que foi, obviamente, encampada pela Secretaria da Cidadania, mas essa rede ela foi autocriada entre as próprias instituições, cada uma na sua área específica, e funcionava de uma maneira muito especial e muito efetiva.
Tanto é que fizemos 3 levantamentos de perfis, estudo dessa população, e à época o maior número que chegamos foi de 120 pessoas em situação de rua para um universo de 550 mil pessoas. Tanto é que as pessoas ficavam admiradas de vir a Sorocaba e não encontrar pessoas nessas condições. Por quê? Porque a rede tinha um atendimento muito especial, cada uma na sua área. Uma cuidava do albergamento, outra tinha a outra entidade trabalhava as questões do atendimento para-hospitalar, a outra fazia o programa de ressocialização e assim por diante. A secretaria organizava e coordenava todas essas ações. No entanto, eu acho que o problema maior não está na municipalidade. Mudaram-se os parâmetros quanto à política de atendimento a essas pessoas. Hoje, por exemplo, se você falar de tirar essa pessoa da condição de rua para um atendimento específico, através de um abrigamento, através de um programa especial, não é o foco. O foco é que ele receba o atendimento na condição que ele está, tendo alguns até que defendem que aquele é um estilo de vida da pessoa e não um estado de exclusão, defesa com a qual eu discordo totalmente. Né? Eu não acredito que uma pessoa queira um estilo de vida de morar, ter uma condição subhumana de vida, morando nos mocós, nas casas abandonadas, embaixo de ponte. Até entendo que, por conta de uma série de circunstâncias, a pessoa pode chegar a essa situação, mas ele não é obrigado a ficar se a municipalidade, se a administração pública tiver, e a sociedade civil junto, através das entidades, tiverem programas adequados para isso. Mas hoje o foco é outro. O foco é tratá-lo, tentar atendê-lo dentro da condição de situação de exclusão social. E para quem trabalha com esse grupo, com esse segmento há mais de 20 anos quase, nós sabemos que não funciona muito bem. Tanto é que o resultado hoje é que nós temos mais de 300 pessoas em situação de rua e dependendo das novas iniciativas que estão pensando aí de criar, inclusive, casas de passagem com atendimento final de semana e noturno, nós certamente passaremos das 500 pessoas, porque a notícia vai correr no estado. Vereador, essa situação é bastante complicada. Essa população de rua, o aumento dessa população de rua que você acabou de citar, tem a ver também com a questão da droga, em especial com o crack? Olha, eu acredito que a base primária é o problema, a base primária da problemática é a questão da relação capitalista, antes da questão da droga. A relação, a condição dessa nossa sociedade baseada num capitalismo exacerbado, muito forte, ela está tornando cada vez mais específica e criando cada vez mais gargalos de especificidades para a pessoa, por exemplo, fazer parte do mercado de trabalho. Temos outro problema seríssimo também no Brasil, que a pessoa que passa dos 40 anos de idade, ele automaticamente já é tratado como se não estivesse mais apto para o mercado. Né? Então, todas essas somatórias de situação, incluindo aí alguns itens específicos que levantamos na nossa pesquisa, que as pessoas nos perguntam por que as pessoas vão morar na rua. Levantamos 3 itens principais. Primeiro, é a questão da desestruturação familiar. Famílias desarmonizadas, famílias com problemas sérios, elas vão ter dificuldade de manter, principalmente, os seus titulares em casa. Depois nós temos a questão do desemprego, da dependência química. Aí entra a dependência química, que pode começar de forma sutil. A questão do trabalhador que sai do seu trabalho e passa no bar depois do trabalho para aquela famosa... O rico é a happy hour, né? O pobre é a saideira. O pobre é a saideira, o rico é o happy hour. Nem todo mundo está habilitado ao consumo diário da bebida sem desenvolver uma dependência química. Desenvolver a dependência química, ele vai alterar seu comportamento em casa e no trabalho. E o que mais assusta, e eu gostaria que a população prestasse bem atenção nisso,
No nosso levantamento de perfis, o tempo médio entre uma pessoa ter toda a sua estrutura de família, de emprego, de relacionamentos sociais e estar morando debaixo de uma ponte, acreditem, no nosso levantamento, com mais de 100 casos, foi de 11 meses entre ele estar muito bem, estar com toda a sua condição de vida estabilizada e estar numa situação de exclusão social. É muito pouco tempo. Vereador, como deve ser o encaminhamento dessas pessoas? Qual a melhor forma de ajudá-las? Eu entendo o seguinte, apresentar o programa que a cidade tem. Sorocaba tem um dos melhores programas que eu conheço para atender essas pessoas. Por outro lado, a administração municipal precisa investir nesse atendimento. Hoje, é repassado para a entidade que trabalha com morador de rua metade do que é repassado para o dependente químico. Isso é um absurdo, porque o custo de atendimento de um morador de rua, de um mendigo, é pelo menos 3 vezes maior do que um dependente químico, que ainda tem um apoio familiar, tem referência de trabalho, tem todos os seus característicos de inserção social. O morador de rua não tem mais nada disso. E a entidade que trabalha com morador de rua, ela vai precisar de um investimento maior. Precisa criar mais espaço de abrigamento. Então, isso, eu apresentou o programa. Se ele não aceita, tem que orientá-lo que a cidade não pode continuar com ele nessa condição. Não é deixá-lo na rua, não. Tem que ser chamado e dizer, olha, nós temos um programa, você quer sair dessa condição? A cidade tem um programa. Ah, não quer? A cidade não é obrigada a ter você aqui. Mas e o que fazer numa situação como essa? 70% dessas pessoas não são de Sorocaba. Presta atenção. Se nós temos 300 pessoas, 210 não são de Sorocaba. 90 pessoas a gente trabalha. Dá para tratar. Os 210 encaminha para a cidade de origem. Eles têm a responsabilidade de cuidar. Com a questão, inclusive, de pagamento de passagem. A região faz isso, exporta para Sorocaba, dá a passagem e manda para cá. Então é cômodo para as cidades não montarem um programa. Uhum. Eu ofereço para qualquer cidade que quiser um programa de atendimento. Nós colocamos à disposição, desenvolvemos metodologias, desenvolvemos todo o trabalho. Entendeu? Que vem dando resultados muito bons. Agora, as administrações não têm interesse. Vai investir em mendigo? É melhor dar os R$3 e mandar para uma cidade que eles dizem que é uma cidade rica que pode cuidar. Vereador, agora falando um pouco sobre a questão do transporte, que também sabemos que você defende muito esta característica, esta questão, quando se fala muito na mobilidade urbana. Você tem uma opinião muito particular sobre o assunto. Você acha que o BRT é solução para o transporte coletivo? Ele é uma das soluções, e eu entendo quando existem as condições favoráveis para isso. Uhum. A dificuldade que eu vejo é com uma cidade como Sorocaba, que tem para cada 2 habitantes um veículo. Hoje nós temos 300 mil veículos em Sorocaba e entrando a cada dia uma média de 50 a 60 veículos nesse trânsito. É uma questão de física. Vai chegar um momento que ninguém vai mais poder se mexer dentro da cidade. E não adianta ficar construindo ruas ou avenidas que isso não adianta. Então, por que eu defendo alternativas modernas, novas alternativas de transporte público com qualidade? Uma delas é o VLT. O veículo leve sobre trilhos, que é uma espécie de metrô simplificado, mais simples, com um custo bem reduzido. Né? Tenho convidado a administração, eu estou sentindo agora que está havendo um certo interesse por isso, já recebi inclusive do diretor da UBS, um pequeno sinal de que há pessoas interessadas. Por quê? Porque Sorocaba precisa de alternativas de transportes que não prejudiquem mais ainda a própria mobilidade em si. E alternativa de transporte de qualidade que convença o cidadão e a cidadã a deixar seu carro e utilizá-lo. E por isso a proposta do VLT, que a meu ver, pelo menos no centro, pode ser feita através de linha suspensa, com custo barato, não é? Temos tecnologia brasileira para isso.
Estou indo visitar esse ano, vamos para visitá-lo, estou convidando o prefeito, convidando o diretor da USP, estamos trabalhando nisso. Porque se não pensarmos agora, logo, logo vai se tornar inviável. Então eu entendo que Sorocaba está num momento muito, muito bom para se pensar isso. Por quê? Porque a tendência é travar tudo. Nós temos hoje o lançamento de loteamentos com 3.000 lotes. Imagina, em Aparecidinha, no São Bento, imaginam isso. Nós temos mais de 1.200 condomínios verticais e horizontais numa cidade dessa. Nós estamos chegando ao 10º shopping. Onde já se viu isso? Vai faltar ruas, né? Não existe, é física. Um carro ocupa uma média de 5 metros quadrados se não tiver com as portas abertas. Ou seja, se entra 50 por dia, já são aí basicamente 250 metros. Faz isso por semana, por mês, por ano. Não tem espaço. Temos que pensar em alternativas modernas. O vereador, além do BRT, o VLT seria esta solução também, os dois trabalhando em conjunto. Justamente por conta da questão do centro, que as ruas são um pouco mais tímidas, né, um pouco mais acanhadas em razão do tempo de existência de Sorocaba, enfim, e da forma como foi construído. Mas ainda dentro desse aspecto da mobilidade, de maneira geral, em linhas gerais, como você analisa a proposta de uma política de acessibilidade no centro? Acho que na cidade inteira. Nós temos que repensar com urgência a questão das nossas calçadas. Isso é algo que eu fico de queixo caído, como não se pensa calçadas decentes para a nossa cidade. Já tirei foto de cadeirantes no meio do trânsito, porque não tem como andar. Nós temos calçadas aí de 40, 50, 80 centímetros de degrau. Nem os considerados normais não andam por elas. Imagina o cadeirante, imagina a gestante, imagina o idoso. É como se não tivessem calçadas, Como né? se não tivéssemos. Por quê? Porque nossas ruas hoje são pensadas para os veículos. Elas não são pensadas para o pedestre, que, na verdade, deveria ser o principal alvo da política pública para a mobilidade. Como você pensa a mudança nessa realidade? Tínhamos que fazer, é uma proposta que eu estou levando para o plano diretor esse ano, nós vamos trabalhar isso, que precisa ser feito um plano diretor de calçadas. Isso é básico. Nem que a administração pública invista nisso como uma responsabilidade dela. Estamos cobrando da administração entender que a calçada é um bem público. Ele faz parte da condição de vida e de bem-estar social dos munícipes, dos cidadãos e cidadãs. Não tem como. Vai andar no meio da via de rolamento? Não, temos que usar calçadas. Calçadas adequadas, calçadas que se respeite, que se crie essa cultura do respeito ao cidadão e à cidadã, no sentido de dar a ela a condição de mobilidade e de acessibilidade. Não para o carro. Hoje a calçada é pensada para o veículo também. O acesso à residência. A pessoa faz qualquer adaptação, não importa o que fica do lado, desde que o seu veículo chegue dentro da sua garagem. E nós já temos a lei que obriga todo terreno a ter 4,5 metros para dentro a 5. Ou seja, essa adequação teria que ser feita dentro do terreno e não na calçada, para a rua, para que as calçadas tivessem toda a condição para os munícipes utilizarem. Mas não se vê isso. Isso, para mim, é algo que tem que ser prioridade para qualquer governo dessa cidade. É difícil para qualquer pessoa, em especial para o idoso. E eu sei também que você atua bastante para este segmento, né? A terceira idade, a melhor idade, o idoso. Você também tem um projeto interessante nessa área, um condomínio especial para idosos. Como é esse projeto? Na realidade, esse conceito, ele já vem bem antes, inclusive, de eu estar vereador. Um amigo médico me perguntou, você já ouviu falar no conceito hóspice? Não, nunca tinha ouvido falar, mas fui pesquisar e fiquei fascinado com a ideia de vilas, que tem muito na Inglaterra, nos Estados Unidos, mais na Inglaterra.
são vilas onde o idoso vive da maneira mais tranquila possível, inclusive com atendimento para o pessoal que sofre do Alzheimer e os acamados, que hoje para quem não tem a condição de manutenção, eu falo isso com propriedade porque minha mãe faleceu com Alzheimer. Então, eu sei o que é o custo que tem isso para uma família que enfrenta essa dificuldade. Então, a ideia é uma espécie de uma vila com todas as condições e os equipamentos, inclusive toda uma estrutura de saúde dentro dela, para permitir a esse idoso uma vida digna, dentro de um envelhecimento, um envelhecimento com dignidade e uma morte sem sofrimento. Vereador, ao longo desse tempo que você foi vereador, ocupou várias posições na mesa diretora. Nós estamos chegando ao final do nosso programa, gostaria que você fizesse uma análise da atuação da Câmara em 2013 e qual a perspectiva agora para 2014, ano em que está sendo votado um novo plano diretor. Olha, eu entendo que a Câmara ela vem exercendo o seu papel. Tivemos um grupo muito bom, né, com uma qualidade muito boa. Os vereadores, cada um empenhados em fazer parte de comissões. Só um fato interessante. Quando eu entrei em 2009, eu recebi de um colega vereador, que não vou, obviamente, citar o nome, um conselho que ele disse: fuja das comissões. Isso é perda de tempo. Só que eu vim dos conselhos, eu vim dos fóruns, de discussões de problemas sociais. E aí foi até interessante, porque como ninguém queria, eu assumi várias comissões, trabalhei em várias comissões. E graças a Deus hoje há uma briga no bom sentido, né, saudável, de pessoas montando comissões, trabalhando, ou seja, houve um avanço muito grande e eu considero isso uma conquista muito boa para a cidade. Criaram-se comissões, pessoas trabalhando na questão do meio ambiente, do lixo, na questão da dependência química, todo o Vale do Idoso, uma série delas, faz parte de várias delas. E principalmente a qualidade do colegiado, muito boa, né? Vereadores assim, realmente compromissados com as expectativas da população, e tudo isso resultando aí em leis voltadas para o bem-estar dessa população, para a justiça social, e esperamos que neste ano de 2014 tenhamos aí um salto ainda maior, não só de qualidade, como também de participação, de resultados positivos, e a questão do plano diretor, que ela seja tratada com o maior cuidado possível, para que Sorocaba não se transforme num lugar que não tenha espaço para o meio ambiente, para o cuidado dos seus recursos naturais. Vamos lutar muito para evitar a perda ainda maior da nossa área rural, que hoje está seriamente comprometida com a ambição e essa explosão imobiliária. Temos que preservar o nosso cinturão verde, que nos dá a garantia de um clima adequado, dos recursos hídricos e da condição de vida com qualidade. Vereador, quero agradecer muito a participação sua aqui no Vida Pública de hoje. Eu é que agradeço e que Deus nos abençoe neste novo ano, que Deus abençoe a cada família, todos aqueles que trabalham para o bem da nossa cidade tão querida. O Vida Pública de hoje conversou com o vereador em Sorocaba pelo Partido Republicano da Ordem Social, o PROS, Luiz Santos Pereira Filho. O programa Vida Pública pode ser assistido no canal de vídeos do portal Cruzeiro do Sul, em www.cruzeirodosul.inf.br, na TV Com, canal 7 da NET, TV Votorantim, canal 10 e TV Comunitária, canal 3 pela Supermídia. Agradecemos também a participação da nossa equipe de produção, o diretor de produção José Carlos Finês e o editor-geral Ednilson Jodar Lopes. O Vida Pública de hoje fica por aqui. Até o próximo.